Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Eterno, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Esta palavra, querido, diz ao meu respeito e ao seu respeito, que nós somos filhos. Quando eu e você, nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós passamos de criaturas para sermos filhos. Então, quantos filhos de Deus tem neste lugar? Estenda as suas mãos, a sua Bíblia. Queridos, vamos fazer essa proclamação de fé nessa noite, porque nós cremos que esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, assente no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Capítulo é o 3. Versículo 16, texto áureo, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar juntos? Todos sabem? No 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigado pela tua graça, pela tua maravilhosa graça. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite, como o Senhor tem falado conosco neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, cerca este templo com colunas de fogo, com anjos, com espadas desembainhadas de fogo, que todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor caia por terra agora em nome de Jesus. Nós damos ordem, Senhor, agora, em nome de Jesus, que toda sofisma na mente, que todo espírito contrário, Senhor, dizendo para este homem, para essa mulher, não receber essa palavra, nós aniquilamos agora, nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Somente o Espírito Santo do Senhor tem liberdade neste lugar. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Usa-me como um canal nas tuas mãos, que as palavras que saírem da minha boca não seja do meu próprio conhecimento, entendimento, mas que seja o Espírito Santo do Senhor falando através da minha vida, e que estas palavras venham produzir a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha na sua casa, o texto o qual nós acabamos de ler, texto áureo, um texto conhecido de todos nós, creio eu, onde João, ele está escrevendo, falando sobre Nicodemos, e aqui no versículo 16, Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos, e Deus, com a sua infinita graça,
sua misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam e se renovam a cada manhã. E aqui, João, ele está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Orando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo uma palavra para ministrar nessa noite. O Espírito Santo trouxe esse tema, maravilhosa graça de Deus. Jesus, Ele é a maravilhosa graça de Deus. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos que Jesus morresse em nosso lugar. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Jesus, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se da sua glória. Ele se fez em forma humana. Ele habitou no nosso meio. Ele pagou um preço que eu e você, nós não poderíamos pagar. O nosso destino já tinha sido traçado, que era a perdição eterna, desde que o homem, ele caiu no pecado. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, na plenitude do tempo, Ele veio aqui na terra, Ele habitou no nosso meio. E a palavra de Deus diz que Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele pagou um preço. E a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Teu nome. Eu creio, querido, que essa graça, essa maravilhosa graça, é que eu e você, nós não merecíamos. Mas, querido, o amor de Deus, Ele nos constrange. Ele é o amor de Pai, Ele nos ama. Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho dEle para morrer por mim e por você. Olha que amor é esse. Esse amor não dá para se comparar. Esse amor, querido, é um amor que não tem comparações. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, que pela graça, não somos mais escravos, mas filhos de Deus. Aqueles que receberam a Jesus, aqueles que têm Jesus como o seu Senhor, agora não são mais escravos, mas agora são filhos de Deus. Então a palavra de Deus vai nos dizer em Gálatas capítulo 4, no versículo 6, abra comigo, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava ali, a igreja dos Gálatas, capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Eu vou ler de novo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha, querido, essa é uma palavra para mim e para você que somos filhos de Deus. A Bíblia está nos dizendo que pela graça não somos mais escravos, mas filhos de Deus. E logo, se nós somos filhos, nós somos co-herdeiros das promessas de Deus, da promessa do nosso Pai. As promessas que o Senhor fez a Abraão, nós somos co-herdeiros dessas promessas por Cristo Jesus. Então, querido, eu quero dizer para você, que se o inimigo está dizendo que as promessas do Senhor, elas não se cumprirão na sua vida, o inimigo, ele está tentando te enganar.
matar, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele repreende todo espírito de engano. Então, querido, você é co-herdeiro das promessas, você que é filho, você faz parte dessas promessas de Deus. E se o Senhor tem promessa para você, você pode ter certeza que as promessas do Senhor, elas se cumprirão na sua vida. Não é porque eu e você nós merecemos, mas é pela graça de Deus. Quantos aqui tem promessa do Senhor? Você que tem promessa, querido, receba em nome de Jesus nessa noite, porque o Senhor, Ele é Deus que ainda cumpre as promessas dEle. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu na sua vida, você pode ter certeza que as promessas do Senhor, elas irão se cumprir. Se você recebe nessa noite, tome posse, porque Ele está cumprindo promessas neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Creia no momento do Senhor, essas promessas irão acontecer, porque o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus de promessas, o Deus de milagres, o Deus que opera maravilhas. Então, querido, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixa com que nada e nem ninguém te afaste das promessas do Senhor. Pela graça, não somos mais escravos, mas filhos de Deus. O escravo, ele não tem direito a nada, mas o filho não. O filho, ele tem liberdade na casa do Pai. A Bíblia diz que agora nós somos novas criaturas. E a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele faz coisas novas. Eu não sei, querido, o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite. Mas a palavra do Senhor está dizendo: eis que eu faço coisas novas para os meus filhos. Eis que eu faço coisas novas para os meus filhos. Eu cuido dos meus filhos, eu guardo os meus filhos. O inimigo não pode tocar um filho de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Talvez o inimigo está tentando tocar, querido, mas a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, os anjos do Senhor, eles estão acampados ao seu redor, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor, Ele te guardará, Ele te livrará. Se você recebe, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor que te guarda, filho de Deus, filha de Deus. Oh, aleluia! Pela graça não somos mais escravos, mas filhos de Deus. De sorte que nós não somos mais escravos, mas nós somos herdeiros das promessas de Deus, querido. E sabe o que eu aprendo mais? Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Em Gálatas, o capítulo é o 3, versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, querido, é pela fé que nós somos filhos de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nicodemos, ele estava tendo um diálogo com Jesus. O mestre, naquele tempo, em Israel, ele não entendia isso. Ele não entendia esse princípio. E Jesus está ensinando para ele. E sabe, meus irmãos, o que eu aprendo? Que existe esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 adiante, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. E Cristo, Ele irá se manifestar. E a palavra de Deus está nos dizendo que quando Cristo, que é a nossa esperança, aquele que nós estamos esperando, a palavra de Deus diz que Ele foi, e Ele irá voltar para nos buscar. É uma promessa, querido, que Ele fez para mim e para você. Mas quando Ele se manifestar, nós iremos subir, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. O apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você nessa noite, que a união com Cristo, a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A Bíblia diz que as aflições, que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Existe uma glória que há de ser revelada, e essa glória é Jesus. Essa glória, ela já foi revelada aqui na terra quando Ele esteve aqui, mas também, querido, a Bíblia diz que Ele irá voltar, e a glória do Senhor irá se manifestar, e quando ela se manifestar, querido, nós que estamos em Cristo, nós também estaremos com Ele para toda a eternidade. A igreja do Senhor, ela não irá de forma alguma padecer, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele cuida da igreja, Ele cuida dos filhos dEle. Então aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, querido, existe esperança. Pedro, ele escreveu dizendo que muitas pessoas naquele tempo dele diziam: onde está o Cristo, o Jesus que vocês pregam? Ele não irá voltar. Mas, querido, desde aquele tempo, Jesus, Ele já tem voltado, Ele já tem chamado muitas pessoas, individualmente. Mas vai chegar um dia que Jesus, Ele irá nos chamar no coletivo. E sabe, meu querido, aqui eu aprendo que existe esperança. Se você está em Cristo, se você, querido, tem a sua vida em Cristo, há esperança para você, há esperança para mim. Porque, querido, a nossa esperança em Jesus, ela jamais será frustrada. A nossa expectativa em Cristo, ela jamais será frustrada. E sabe, meu irmão, o que o Senhor, Ele fala no meu coração: confie nele, busque ter experiências com Ele. Sabe, meu irmão, você e eu, nós só aprendemos a confiar se nós buscarmos ao Senhor. Nós só aprendemos a confiar se nós tivermos experiências com o Senhor. Se você não tiver experiências com o Senhor, nós não teremos de forma alguma confiança no Senhor. Então, a maravilhosa graça de Deus, que é Jesus, o plano perfeito de Deus, que é Jesus, nós só temos comunhão com Ele, nós só temos intimidade com Ele quando nós temos tempo de ler a palavra, quando nós temos tempo de orar, quando nós temos tempo para jejuar, quando nós, querido, abrimos mão, como você e eu, nós abrimos mão do nosso tempo. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você veio aqui nesta noite, neste lugar, e sabe, querido, a Bíblia diz, querido, que onde a presença do Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade, ali o Senhor, Ele opera maravilhas, Ele faz milagres.
milagres acontecer. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele ainda é aquele que não despede ninguém de mãos vazias. Se você chegou aqui nessa noite crendo que o Senhor pode operar um milagre, pode operar uma maravilha na sua vida, você irá embora e com essa promessa, com esse milagre sobre a sua vida, porque o mesmo Jesus que operou no passado, Ele continua operando no presente. É assim que eu e você nós cremos. Se você crê nessa verdade, reaja no seu lugar e toma posse da sua promessa em nome de Jesus, e não saia daqui da mesma forma que você chegou, porque Deus, Ele ainda é o Deus de milagres. Aleluia! Existe esperança, querido, existe esperança. Não deixe com que as frustrações, não deixe com que o desânimo te afaste da presença do Senhor. Não deixe que nada te afaste dos caminhos do Senhor. Talvez o inimigo está dizendo para você parar no meio do caminho, mas a graça do Senhor, ela se renova sobre você nessa noite. As misericórdias do Senhor, elas se renovaram sobre você nessa manhã. Ele te fortalece, Ele te renova, Ele te dá um novo ânimo, Ele te dá coragem, Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégias. Ele não deixa com que você vacile, que você caia no meio do caminho. Ele ainda continua o mesmo Deus, querido. Quando Pedro estava afundando ali, ele clama por Jesus, ele pede para Jesus: Jesus, salva-me, em nome do Senhor eu te peço. E Jesus, Ele pega Pedro pelas mãos, Ele pega Pedro e leva Pedro para o barco. Talvez nessa noite você está prestes a naufragar, mas Jesus, Ele te pega pela mão e te coloca em um lugar de segurança, em um lugar onde você terá paz, onde você terá a alegria novamente. Aleluia! E Davi, ele era um homem que buscava ter experiências com o Senhor. O Salmo 62, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. No verso 1 e o 2 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Salmo 64, no verso 10. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. O salmista, ele nos exorta a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Eu aprendo, querido, que quando nós buscamos ter experiências com o Senhor, quando nós buscamos ter confiança no Senhor, qualquer situação que você venha passar, ou que você esteja passando neste momento, só irá revelar o tamanho do seu Deus na sua vida. Não importa o momento que você estiver passando, o que importa é que se você está crendo em Deus, você irá passar por esse momento. Você irá receber, você irá ver o que Deus ainda faz. Porque quando nós temos experiências com Deus, querido, as circunstâncias, as frustrações, o desânimo, o desespero, ele não pode nos abater. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que Ele se levantará em nosso favor. Nós sabemos que Ele não nos deixará sozinhos. Ele não nos deixará desamparados. Porque, querido, essa é a maravilhosa graça de Deus. Porque se não fosse pela graça de Deus, nós iríamos nos perder. Mas a graça do Senhor, ela que nos alcança a cada momento. É o amor do Senhor, é a graça do Senhor, é ela que te abraça, é ela que te protege, é ela que não deixa você vacilar. Se não fosse pela graça do Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas é pela graça do Senhor é que nós somos salvos. E olha, querido, eu concluo essa mensagem dizendo: digno de honra e de glória é somente o Senhor.
Coloque-se de pé no seu lugar, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo 4. Se não fosse por Deus, querido, nós estaríamos perdidos. E aqui no versículo 8, o mesmo João, que escreveu o Evangelho, ele tem essa revelação no Apocalipse. E ele diz assim, no verso 8 do capítulo 4: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia e cheia da glória dele. Somente ele é digno de receber o louvor, somente ele é digno de receber a adoração, somente ele é digno de nós, querido, nos prostrarmos diante dele. Não se prostre diante de nada, mas se prostre diante daquele que é digno de toda honra, daquele que é digno de todo louvor, daquele que é digno de toda adoração. Olha aqui, capítulo 5, do versículo 12, no 9 adiante. Olha o que a palavra vai dizer: E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia! Você pode aplaudir a esse Deus, esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, querido. Ele conhece, Ele nos ama, Ele cuida de mim e de você. É essa graça, querido, que foi derramada sobre mim e sobre você, filho e filha de Deus. Você que recebeu a Cristo, você tem essa autoridade no mundo espiritual de ser chamado filho de Deus. Hoje você não é mais escravo, mas hoje você é filho e você é co-herdeiro das promessas de Cristo. Então, querido, então eu e você, nós podemos nos prostrar diante daquele que vive, daquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e dar graças, da glória, da honra, da louvor, da adoração a Ele, porque Ele é digno. Então, querido, neste momento
momento, o Espírito Santo de Deus, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te enche, Ele te dá graça, Ele te dá sabedoria, Ele te dá um novo ânimo. E você, querido, neste lugar, você irá sair deste lugar cheio e cheia do Espírito Santo, para você, querido, proclamar a palavra do Deus Todo-Poderoso por onde quer que Ele te enviar, porque essa graça, ela te renova nesta manhã, nessa noite. Oh Deus Todo-Poderoso, eu gostaria de convidar os irmãos do louvor para se posicionar aqui nesta noite. Nós estaremos adorando ao Senhor com uma canção, porque, querido, o lugar que eu e você, nós precisamos de estar, hoje nós temos essa oportunidade, e nós temos esse direito de adentrar no Santo dos Santos. Antes de Cristo, o Espírito Santo, ele era somente uma porção sobre algumas classes de pessoas. Mas a Bíblia diz que hoje, querido, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes. E sabe, querido, a Bíblia vai nos dizer que hoje eu e você, nós podemos adentrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O caminho que nos leva à vida, o caminho que nos levará à salvação eterna, é somente Cristo, a maravilhosa graça de Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite.